Olá, hoje é dia da gente analisar um dos episódios mais conhecidos e também trágicos da Idade Medieval, que marcaram o cristianismo de boa parte daquele período. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as Cruzadas, porque essa é a coluna de história do cristianismo aqui do canal Café com Teologia, e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para estar conosco, não apenas nessa coluna, mas em todo o conteúdo que fazemos aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, faça isso nesse momento, clicando ali no botão de se inscrever, ativando todas as notificações para você não perder nada do que a gente produz por aqui. Você ainda pode ser membro do canal e participar do nosso curso livre de teologia, que é um curso muito completo, de grande qualidade, pagando apenas R$ 29,99 por mês. Venha com a gente participar desse curso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Você já deve ter falado de cruzadas, não já? Não aquelas cruzadas horrorosas, né, que muitos pastores fazem nas suas igrejas, chamadas cruzadas evangelísticas, que seriam nomes dados para programas de evangelização, programas de divulgação do nome da igreja pelo bairro, pela cidade. Esse nome Cruzadas não tem nada a ver com essas campanhas de evangelização que algumas igrejas anacronicamente e ignorantemente ainda usam até hoje. O nome tem a ver com algo que aconteceu na Idade Média, que também foi horroroso, mas foi, e por isso deveria ser, totalmente descartado das atividades de qualquer igreja que se preze nos tempos contemporâneos. As cruzadas geraram invasões, mortes, tentativas de dominação, tudo isso para fazer com que o nome da igreja fosse ainda mais fortalecido, para que a igreja pudesse enriquecer ainda mais. Pensando bem, até tem a ver e até explica por que muitos líderes ainda hoje colocam o nome desses eventos de cruzadas. Porque eles querem invadir o espaço de outras religiosidades, eles querem proclamar o nome da sua própria igreja e querem fazer com que a sua igreja sejam cada vez mais poderosas, ricas e conhecidas. Talvez os meios sejam diferentes, né? Mas o intuito seja o mesmo ainda hoje no século XXI. Mas eu quero falar do século em questão lá da Idade Média, do século XII, século XIII. Você se lembra que o islamismo, nós falamos isso aqui na nossa coluna, os vídeos estão disponíveis para você ver e rever quando quiser. O islamismo surgiu no século VII na Península Arábica. E em menos de 100 anos ele já tinha se expandido por todo o Oriente Próximo, como também tinha se expandido pelo norte da África. Duas regiões que durante bastante tempo foram regiões cristãs, né, de maioria cristã. Nessas regiões estava incluído a chamada Terra Santa, a Palestina, que ficou sob o controle dos muçulmanos. Isso dificulta, claro, muito da vida da igreja cristã para peregrinar até aquelas terras, para fazer o chamado turismo religioso para aquelas terras, porque elas estão sob o domínio dos muçulmanos. Os muçulmanos fazem uma religião profundamente conquistadora, uma religião muito armada, e o cristianismo tem dificuldades de tomar de volta o controle daquelas regiões. As campanhas da chamada de cruzadas, né, têm como objetivo ser campanhas militares, tendo como alvo, mais especificamente, a Terra Santa, né, Jerusalém, a Palestina, de um modo geral, e tentar recuperá-la das mãos islâmicas e recuperá-la militarmente, é importante que se diga. Os motivos para as cruzadas são motivos econômicos, porque a peregrinação à Terra Santa gerava uma receita enorme para a igreja toda vez que ela acontecia.
Os motivos também são políticos, para ampliar o poder e a influência da igreja, e aí até muito mais do poder da igreja oriental, que está encurralada pelo avanço do islamismo, e é claro também o motivo é religioso, porque as terras lá da Palestina têm um significado muito importante para a fé cristã, como para a fé judaica, como também para a fé islâmica, né? Então, esse será não só uma motivação, como também um impasse com esses muçulmanos para dominar aquela terra. Com o domínio islâmico, os cristãos não podem mais peregrinar por lá, não podem mais frequentar aquelas terras, e aí vários problemas vão acontecendo, né? Quando o Papa Urbano II faz uma pregação efusiva dizendo que Deus iria fazer uma grande obra. Que legal esses discursos, né? Já ouvi muitos desses discursos, mesmo não tendo vivido a Idade Medieval. E sob a motivação de que Deus faria essa grande obra, aquelas pessoas deveriam se motivar, deveriam se unir nessa causa militar e ir em direção à Terra Santa para recuperá-la das mãos dos infiéis, dos muçulmanos infiéis. Muitas pessoas vão para fugir de dívidas que elas contraem ao longo da sua vida, dívidas impagáveis que têm a ver com aquela formação piramidal do modelo feudal, né, em que as pessoas vão se endividando sem ter qualquer possibilidade de pagar essas dívidas e de ficar livres dessas dívidas. Então elas se disponibilizam a ir para as cruzadas para abater ou até pagar essas dívidas que elas têm com as maiores autoridades, ou também para pagar crimes, penas geradas por crimes que elas cometeram. Olha, você vai na cruzada, em troca a gente abre mão da pena que você teria para cumprir por causa de algum crime que você tenha cometido. Muitos vão motivados por essas promessas, mas também vão para fugir do tédio que era a Idade Medieval, que nada acontecia, principalmente nada de bom acontecia, né? E muitos vão também em nome de uma motivação religiosa, porque acreditam que estão fazendo a vontade de Deus, que estão agradando a Deus, e mais também é prometido para eles que se eles morressem em campo de batalha, eles estariam livres de qualquer pena e iriam direto para o céu sem nem passar pelo purgatório. Pois é, essas promessas não são de hoje que elas são feitas, né? Como eu falei, além do Papa Urbano II prometer a salvação para quem morresse em combate, ele também faz um discurso mostrando que quem assim fosse estaria agradando a Deus. A primeira cruzada consegue até algumas vitórias parciais, um controle em Nicéia, um controle em Antioquia e até em parte de Jerusalém, mas acaba sendo derrotada e não consegue avançar no seu intuito final. A segunda cruzada, por exemplo, foi a cruzada convocada pelo Papa Estevão III, que teve como participantes os reis Luís VII e Conrado III, o imperador, que também não tem muito sucesso nesse processo, né? E tem também a Terceira Cruzada, conhecida como a Cruzada dos Reis, que vai o Ricardo Coração de Leão e também o rei Filipe Augusto. E um deles, inclusive, acaba morrendo no meio do caminho, né? O outro tenta voltar para casa. Mas, enfim, eles continuam e acabam dando algum resultado, fazem algum acordo com a liderança muçulmana lá da Palestina, mas também nada muito além disso. No total, para a gente resumir essa história, segundo a maioria dos historiadores, foram 13 cruzadas. E essas 13 cruzadas têm apenas algumas vitórias parciais, mas no decorrer desse processo todo, elas mais dão errado do que dão certo, né? E na maioria das vezes os cristãos são vencidos, humilhados, derrotados e expulsos da Terra Santa vez após vez. Para você ter uma ideia de quanto chegou a loucura da igreja nesse período,
foi organizada a chamada Cruzada das Crianças. E a argumentação foi simples. Deus não deu a vitória porque os homens são pecadores, mas as crianças que são puras, que são santas, essas sim Deus vai honrar e dar a vitória a elas. O que você acha que aconteceu? É claro, se os adultos militarmente capazes não conseguiram as vitórias na batalha, as crianças nem chegaram lá. Algumas morreram de fome, outras foram sequestradas, raptadas, escravizadas no meio do caminho, e é claro que isso nem chega ao seu destino final, sequer chega na Terra Santa, né? As cruzadas foram episódios horrorosos da história do cristianismo, desses que deveriam nunca ter acontecido, e já que aconteceram, deveriam ser esquecidos definitivamente, mas, por alguma razão, que eu dei até algumas pistas, alguns continuam dando nome nos seus eventos eclesiásticos de cruzadas evangelísticas. Que lamentável é a falta de conhecimento, a falta de um contato que seja mínimo com a história do cristianismo para que essas coisas não acontecessem jamais, tá? Vale também a pena a gente citar que as cruzadas enfraqueceram o sistema feudal, acabaram com grande parte dos cavaleiros, com a proteção que os feudos tinham, balançaram as estruturas econômicas do feudalismo e até políticas. E isso abriu caminho para o enfraquecimento feudal durante esse processo da Idade Medieval e vai acelerar o processo de abertura do sistema feudal e vai abrir processo também para o enfraquecimento desse modelo medieval e o apogeu da modernidade, que não tardará a chegar na Europa ocidental daquele cenário. Esse é mais um vídeo da série de História do Cristianismo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os seus contatos e fique ligado, fique ligada, porque todo dia tem conteúdo estreando aqui no canal. Não perca, claro. Tchau, tchau.